aí. Valeu pela participação, galera. Tamo junto. Olha só. Você está preparado? Você está preparada para perdoar? Pergunta difícil, né? E quem vai nos falar sobre o perdão hoje é a Heloísa Capelas, empresária, palestrante, autora dos best-sellers O Mapa da Felicidade e Perdão, a Revolução que Falta. Especialista na metodologia Hoffman e apaixonada pelo autoconhecimento e pelas transformações que se tornam possíveis quando se desenvolve esta habilidade. Há 35 anos, Heloísa atua com o desenvolvimento humano, tendo se tornado uma das maiores especialistas em autoconhecimento e referência em inteligência emocional e comportamental em todo o Brasil. Heloísa, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, muito obrigada. Muito prazer de estar aqui com vocês. Uma alegria, Heloísa. Heloísa, eu já vou perguntar Diga. assim, de cara, né? Que história é essa de perdão, da gente conseguir perdoar todo mundo, toda hora? Como é que é isso aí? Eu sei que você tem uma história que fez com que o perdão mudasse a sua história, né? Sim, sim. Na realidade, eu me perdoei, né? Eu tenho uma filha deficiente mental que ficou deficiente, né? Ela, com 1 ano e 8 meses, entrou em estado de mal epilético, entrou em coma e quando voltou deficiente. Eu estava grávida já da segunda de 8 meses e no primeiro ano de vida da segunda filha, a primeira convulsionava 20 vezes por dia. Uau! Foi uma verdadeira loucura esse ano. Depois ela foi melhorando, mas para você ter uma ideia, ela tem 39 anos e ela convulsiona até hoje. A gente nunca achou a causa e nunca achou a medicação que conseguisse parar, né? E nós rodamos aí tudo quanto foi lugar. Mas nesses primeiros 10 anos da vida dela, eu fiz muita confusão, né? Porque eu queria curá-la, claro. Eu achava que eu era uma mãe extremosíssima, eu fui para todos os médicos que me indicaram, eu fui para todas as igrejas que me indicaram, eu fiz todas as simpatias que me indicaram, tudo que me diziam que ela ia curar, ou que ia passar, numa época só melhorar um pouquinho já estava bom. Eu fiz durante 10 longos anos. E sempre atrapalhei tudo, fui destruindo meu casamento, destruindo meus relacionamentos, porque eu estava cega querendo curá-la. Aí eu ia achar a cura. Imagina, o pai dela é um médico, pediatra, professor, doutor, um cientista, e eu dizia que ele que era o urubu na nossa vida. Tal a minha gana de curá-la. 10 anos depois, eu encontrei o processo Hoffman, que é um curso de autoconhecimento, e eu fui fazer muito desesperada, assim, eu não tinha mais o que fazer, né? Eu já tinha tentado tudo, e alguém disse que era eu que tinha que fazer alguma coisa, e não eu fazer alguma coisa por ela. E aí fui eu fazer. E aí eu encontrei o perdão. E Heloísa, me perdoar por ter sido essa mãe, né? Perdoá-la por ser a filha que eu não queria que ela fosse, fez uma grande diferença na minha vida, na vida da minha família. Eu pude reconstruir tudo ao longo dos anos, né? Eu era bancária e saí do banco e me transformei. Hoje sou dona dessa licença, desse curso que transformou minha vida. Estou aqui há 30 anos me denominando ativista do perdão, porque é o perdão que salva a gente, sem dúvida nenhuma. Heloísa, como é que você se perdoou, Heloísa? Que processo foi esse? Porque, né, não é fácil, não é de um dia, não é você simplesmente colocar na sua cabeça, não, hoje, olhar no espelho e falar, hoje eu vou me perdoar, né? Isso é um processo. É um processo, né? É um processo. Mas quando eu pude me compreender como eu me construí como ser humano, como eu aprendi a vida e tudo que a gente aprende, esse ser humano, esse adulto que a gente se transforma, tudo começou na nossa concepção.
e a gente vai aprender a ser quem nós somos na nossa infância, quando eu pude compreender que eu só estava repetindo os padrões dos meus pais, eu estava repetindo a minha casa de infância, com a exigência, com a cobrança, eu podia fazer diferente, eu podia perdoar minha infância, dizer muito obrigado, valeu tudo, mas eu posso fazer diferente. Esse nível de consciência, ele traz o perdão. E aí eu pude ver que eu era uma boa pessoa, porque eu acreditava que eu era uma má pessoa e que Deus estava me pondo à prova e eu não estava passando na prova. E o fato de olhar para a minha história e entender que eu só estava repetindo aquilo que eu tinha aprendido e que eu vinha de uma família muito exigente, muito cobradora, e era isso que eu estava fazendo com ela e comigo, e com a pequena, né? Porque nessa altura eu também já tinha outra, né? Era tudo uma confusão, e que eu não aceitava, Beatriz. Essa foi, para mim, a grande descoberta, a grande verdade, né? Eu queria que ela fosse aquela menina que tinha nascido, e não essa que tinha muitas dificuldades, né? E que continua tendo com 39 anos. Mas eu pude descobrir que nós temos mais do que a inteligência intelectual. O Bob Hoffman diz, né, e afirma na sua construção, né, dessa teoria, de que nós temos 4 inteligências. E a intelectual é uma delas. E nós temos a emocional, a física, esta aqui, né, que era a que estava lesada no corpo da minha filha. Ela queimou neurônios com todo esse processo de convulsões. Ela não conseguia mais, né, funcionar fisicamente. Então, ela perdeu a habilidade intelectual, mas ela também tinha uma inteligência espiritual. E a emocional, elas não estavam comprometidas. Mas eu só via a intelectual, que foi aquela que me ensinaram, que a gente tinha o tal do QI. Foi com o processo Hoffman que eu aprendi que a gente tinha 4 inteligências, que nós temos, e que elas são do mesmo tamanho. E aí, a partir daí, eu primeiro pude acessar a minha inteligência emocional e pude encontrar uma boa pessoa dentro de mim, porque eu achava que eu era má, que eu era limitada, que eu tinha problemas. Tinha tantos problemas que Deus até estava me castigando. Quando eu pude entender que não era nada disso, e que a inteligência é uma questão que o perdão é uma questão de inteligência, eu pude olhar para ela de outro ponto de vista. Eu pude aprender com ela a conversar emocionalmente e não intelectualmente. Mas eu só pude fazer isso com o perdão, quando eu me soltei da necessidade que eu tinha de ter uma filha normal. Eu fico imaginando que o perdão também, Heloísa, é uma questão de coragem, né? Porque é uma mudança. Decisão. É uma decisão. É uma decisão. Então, quando você fala assim, é um processo? É um processo. Mas é basicamente uma decisão. Eu perdoo. E o perdão, ele não é substantivo. O perdão é verbo. O perdão é um verbo que a gente conjuga o resto da vida. A hora que a gente faz o primeiro, né? A hora que a gente diz eu perdoo, é uma conjugação. Então, eu perdoei, eu perdoarei, tudo é para o resto da vida. Mas a primeira leva, né? O primeiro grande perdão, a primeira grande conjugação que eu fiz foi me perdoar. Porque eu cobrei demais de uma menina que não tinha condição de me dar. Eu sacrifiquei demais a segunda, porque eu não olhava para ela. Eu olhava para o que eu não tinha e não para o que eu tinha. Eu pude me perdoar de ter sido uma esposa até leviana, né? De ter desconsiderado todo o saber do meu marido.
Mas o mais legal dessa história é que ele pôde me perdoar, né? Ele te perdoou. O mais bonito. O mais bonito da história é que ele me salvou, né? E ele disse, eu sei, você estava tentando. E de verdade, eu estava super honesta numa tentativa de curá-la. Mas quando eu pude olhar com cara a cara para mim, era assim, eu não quero curá-la por ela, eu quero curá-la por mim. Uhum. Eu é que não aceito a filha deficiente. Uhum. Então, poder olhar para isso assim, cara a cara, e me perdoar, e dizer, ok. Transforma tudo. Tudo. Transforma tudo. E eu quero te perguntar aí. Tanto que eu escrevi o livro, né? Porque eu falei, gente, o perdão não tem nada a ver com bondade. Eu continuo sendo essa pessoa falível, né? Não tem nada a ver com asa. Tem a ver com inteligência. O perdão é a inteligência que a gente precisa adquirir e desenvolver. Porque é uma inteligência a ser desenvolvida. Heloísa, eu ia passar o resto da vida infeliz, Heloísa, sem o perdão. Eu fico pensando, associando o que a Fê disse sobre ter coragem, mas o que você colocou sobre... Decisão, né? Sobre essa decisão contínua, não é uma decisão de ruptura permanente de algum padrão. E aí eu fico pensando, nesse processo todo, que você se vê repetindo padrões que você aprendeu em determinado momento, você precisa revisitar a origem disso e às vezes você vai confrontar os alicerces daquilo que você imaginou que era enquanto pessoa e deve ser muito complicado você de repente questionar pessoas que são importantes para você, são ícones para você e dizer assim, olha, o que você fez comigo estava totalmente errado, eu não vi naquela época, mas é como se dissesse o seguinte, eu vou arrumar a casa, o que você tem que fazer? Você vai na fundação, desmonta tudo ou muda tudo, assim, caramba, eu vou ter que destruir tudo. Não, eu só queria arrumar essa janela. Não, mas assim você não vai estar fazendo de verdade. Né? Mais ou menos por aí, Heloísa? É incrível, a sua metáfora foi maravilhosa, você está pronto para fazer o processo Hoffman. É exatamente isso que acontece lá, é exatamente isso, né? A gente sempre fala que o processo o perdão é um processo. E não é à toa que o processo Hoffman chama processo, né? Porque primeiro que é um curso, ele tem duração de 7 dias, e a gente revisita a nossa história desde a concepção. Então, claro que o meu caminho foi esse, e até hoje eu digo, eu já fui para tudo quanto foi esses cursos todos que existem, eu digo que eu sou um papa-curso, mas... não existe nada tão profundo como o processo Hoffman, e é um processo, por isso que o Bob Hoffman deu esse nome, mas é exatamente isso, e eu sempre aconselho, você precisa de mentores para fazer isso, porque voltar para a infância, voltar para a dor da infância, toda a infância teve dor, o Bob Hoffman vai resumir a dor da infância como a dor do abandono. Ele vai dizer que toda criança, em um determinado momento da vida, se sentiu abandonada, se sentiu não vista, não reconhecida e às vezes até rejeitada. E essa dor é a dor que a gente foge o resto da vida. Nosso maior medo é o medo da rejeição e do abandono. É verdade. E por conta disso, a gente faz todas as outras coisas para nos defender. E eu me dei conta disso, né? De que eu estava rejeitando a minha filha e eu queria curá-la de medo de ser rejeitada, de dizer a culpa de ter uma filha deficiente mental é sua, porque a culpa é sempre da mãe, né? Dizem as más línguas, né? E aí, de medo de ser rejeitada, eu mesma rejeitava a minha filha. Mas eu rejeitava de um jeito bonito, né? Eu rejeitava indo atrás da cura. E aí eu mesma me enganei. Mas é isso mesmo que você disse. A gente precisa revisitar a nossa infância e perdoá-la. Porque a questão é, meus pais erraram sim, assim como eu, assim como seus pais. Nós não somos perfeitos. Nós fizemos com a melhor das intenções e erramos. Os nossos pais também. A questão não é ver o erro.
A questão é, com o perdão, ver os acertos. Porque eles acertaram muito mais do que erraram. E o que está nos travando é a não compreensão desses acertos. O que está nos travando é o erro deles em nós. Então, se a gente puder olhar para isso e puder dizer, tá, eu aprendi a não aceitação com a minha mãe. Entendi. Mas, por outro lado, ela também aprendeu com os pais dela. É uma saga. É uma o Bob saga. Hoffman diz que, na realidade, é uma maldição. Ele nem fala que é saga, ele diz que é uma maldição. Porque é de geração para geração. E a gente fica sem controle disso. Porque na infância nós somos 100% vulneráveis. Nós só vamos aprender e vamos copiar. Mas com o perdão, a gente pode dizer, a não aceitação é a minha mãe em mim. Obrigado, mãe, valeu. Eu vou fazer diferente. Heloísa, tudo pode ser perdoado? Tudo. Tudo? Tudo. 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 E eu vou dizer tudo com boca cheia. Sabe por quê? Porque o perdão é de quem perdoa. Uhum. Se o estuprador merece perdão ou não, eu não sei. Mas eu sei que quem foi estuprado pode perdoar. Porque é ele que se livra. O perdão dado pode beneficiar quem recebeu, mas beneficia 100% quem dá. É interessante então, isso. Tudo né? Pode ser perdoado. Interessante isso, Heloísa, porque às vezes, porque o pensamento o perdão, quando eu vou perdoar ou não, é um poder que eu tenho ao gerenciar outra pessoa. Você merece ou não um perdão. Eu fico pensando até onde, principalmente essas mágoas de longo prazo, claro que cada um tem seu tempo para poder maturar um determinado sentimento e acho que é saudável isso, mas essas mágoas de muito tempo, até que ponto é um exercício de um pequeno poder sobre outro? Dizer o seguinte, olha, você está sob minha chancela de validar o seu perdão ou não, quando na verdade o perdão é para a pessoa, não né? diz respeito... Ela está asfixiada sob o seu próprio exercício do pequeno poder. Vendo a Heloísa falando aí, diz respeito à pessoa, né? Não ao outro, né? Diz respeito a você. E não olha, ao você outro, está falando né? você está falando uma coisa muito interessante, porque quando eu não perdoo, a ilusão é de que eu estou controlando o outro. Mas, na realidade, quem me controla é o outro. Porque é o outro que está determinando a minha infelicidade. Agora, quando eu perdoo, a minha vida é minha responsabilidade. Eu escolho a minha liberdade. Então, o perdão é uma disruptura. Eu solto o outro. Enquanto eu estou magoada, eu estou preso ao outro. Quando eu perdoo, eu solto. Se o outro vai continuar, é problema dele. Eu já estou livre aqui. Então, se o outro continua errado, se o outro... Claro que os bandidos, né, os assassinos, os estupradores precisam ser retirados da sociedade, claro que eles não podem repetir esse erro, portanto, eles precisam de prisão. Eu não estou dizendo que não, eu estou dizendo que eu posso perdoá-lo, eu fico livre, porque não adianta prender o assassino se eu continuar magoada e ferida com ele, porque estarão dois presos, eu na minha própria prisão mental e ele na prisão da cela. Agora, quando eu o perdoo, eu entrego ele à justiça e digo, isso é problema seu. Quem errou foi você. Uhum. E você que arque com o seu erro. Agora, o outro erra e eu passo a vida inteira presa a ele. Eu digo que isso é burrice. Heloísa. Por isso que eu falo que o perdão não é uma questão de bondade, é uma questão de inteligência. Nós vamos saber que inteligência é essa, na verdade, daqui a pouquinho. Diga, Bruno. Olha, tem uma participação aqui muito interessante. Está dizendo o seguinte, eu prefiro não dizer meu nome, razões óbvias, vocês vão entender. Está dizendo o seguinte, tive muitos problemas durante a minha pré e adolescência com meu pai.
inclusive de assédio. Passei muitos anos com uma mágoa e revolta gigantes. No dia que soube que ele estava com câncer, consegui esquecer todo o passado completamente e fiz tudo o que pude para ajudá-lo. Mas durante muito tempo fiquei com o sentimento de que, de alguma maneira, a errada na história era eu. Às vezes ainda sinto isso, e já se passaram 20 anos. Heloísa. Isso, olha, é o que acontece. Eu não ia nem dizer que é comum, mas não é além do comum. Essa é a rotina da criança que é violentada, abusada. Essa é a rotina. A criança, ela é pequena, a criança, o adolescente, e filho é sempre pequeno para os pais, né? A criança sempre vê o pai maior. O abuso, a violência, a agressão de qualquer sorte, ela é uma violência para a criança, e o abuso, que é o toque, o abuso sexual, ele é sedutor, ele é o toque, ele confunde demais a criança, porque ela sente prazer. Ela se sente amada, ela se sente escolhida. Se houve o toque físico é muito prazeroso. Ela, ao mesmo tempo, sabe que está errada, e o outro é o grande. Isso dá um nó na cabeça da criança, e ela vai acreditar que está errada, porque ela teve prazer, ela quis. É como se ela tivesse provocado isso. É um dos maiores crimes que se pode fazer com uma criança, é um abuso sexual, principalmente, porque o abuso psicológico é horrível, o abuso agressivo é péssimo, mas o abuso sexual, ele causa prazer. Ele causa prazer, dor, asco, medo, nojo, erro. É tudo tão misturado que a criança fica muito confusa. Esse é um crime mais violento que existe por conta disso. E de pai para filho, o pai tem uma ascensão sobre o filho extraordinária, ele é o Deus daquela criança. Então, eu compreendo perfeitamente essa dor. Eu digo para você que o melhor foi perdoá-lo. Que bom que você pôde se soltar, porque o perdão é a sua liberdade, não a dele. Ele vai arcar com isso, para sempre, e você está livre. É isso! Crianças são máquinas de registrar. Não é? É complicado. Olha, Sempre ligado. Tá sempre na tomada. Tá emocionante isso aqui. Gente, daqui a pouquinho a gente tá de volta com Heloísa. Hoje a gente tá conversando com Heloísa Capelas, especialista em inteligência comportamental e ativista do perdão. Daqui a pouquinho, então, a gente... vou ali tomar uma água. Daqui a pouco tem mais. Radiocast 98. Jogadores, 23, são 23 que vão para a Copa, né? Na convocação, nunca lembro se são 23 ou 25. 23, eu acho. 23. O Brasil tem 23 jogadores de extrema qualidade, Everton. O Brasil tem jogadores para formar uma ótima seleção. Agora, que as eliminatórias sul-americanas e a Copa América, né, ela tem uma competitividade menor do que talvez a Eurocopa. Talvez não, para mim é muito menor a competitividade da Copa América comparada à Eurocopa. Porque hoje seleções que outrora não figuravam entre as potências da Europa, elas conseguem ali ter ali as boas gerações que acabam se formando, né? E vão encarando de igual para igual algumas outras mais tradicionais, né? A Suíça vem aí a 2, 3 Copas do Mundo formando times de razoáveis para bom, né? Baseia-se muito num bom aspecto defensivo. Hoje acabou eliminando a França aí nos pênaltis. Tem a geração belga, né, que tanto se fala, que só melhora, na verdade, né? A gente tem muitos jogadores na Bélgica que hoje são protagonistas na Premier League,
que nem jogaram na Copa da Rússia, né? Dendoncker, tem o outro Hazard, que fez o gol agora contra a equipe de Portugal, nesse último final de semana, né? Então tem um bom time, a Bélgica. A França tem um time bem novo, né? Eu vi um texto esse final de semana falando de como essas seleções, Everton, que tiveram muita questão imigratória nos países, né? Receberam muitos emigrantes, agora tem esses jogadores se naturalizando, enfim, e estão ficando cada vez mais fortes. Mas o Brasil tem condições sim, Everton, tem condições. O Brasil tem muito jogador bom, Everton, muito jogador bom. Redação 98. Oferecimento SESI Senai Fieng. Pelo futuro da indústria. Tá na vida, tá em tudo. Olá, boa tarde. Voltamos com notícias aqui direto da redação. Moradores de Belo Horizonte com 46 anos poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir de hoje. Amanhã será a vez de pessoas com 45 anos. O horário de funcionamento dos postos extras e fixos é de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã às 4h30 da tarde e das 8 da manhã às 4h30 da tarde para pontos de drive-thru. Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no portal da Prefeitura, pbh.gov.br. Os moradores devem apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência, documento de identidade e CPF. Quer saber mais notícias? Acesse 98live.com.br. Eu sou João Henrique do Vale e volto com vocês a qualquer momento com mais informações. Um grande abraço. Redação 98. Oferecimento SESI Senai Fieng. Pelo futuro da indústria. Tá na vida, tá em tudo. Oi, galera. Tudo bem? Bom, você está aqui no canal do Aprendizado para ensinar vocês a tocar esse instrumento maravilhoso que é o violão. O violão não tem segredo, né? O violão é composto com o quê? O braço, né? Você tem o braço aqui do violão, aqui você tem o corpo do violão, que é onde você tem daquela projeção aqui que o som, ó, ele sai aqui. Nós temos quantos dedos nas mãos? 5, né? 5 dedos aqui, ó. Colocamos aqui, pega o lá, o dó, o si. Não tô conseguindo. Não tô pegando, tá muito rápido. Você pode alcançar o dó, que já é essa posição. Aonde, moço? Não tô pegando. Os dedos só movimentando aqui, ó. Sua mão é solta aqui, ó. Bate aqui, tá bom? Pegando o si e o ré. Sabia nem que tinha dé? Eu esqueci o nome dessa pecinha aqui, isso aqui afina o violão. Como é que é, gente? Não vá acreditando em tudo que você vê na internet. Cuidado onde você busca conhecimento. Cursos EAD Uniaselv. EAD de verdade com nota máxima no MEC e tutor exclusivo por turma. De volta na 98 Radiocast. 98. De volta na 98 Radiocast. Olha só, o Aceleradores do Bem deste mês abraça a Marilinha Tavares. A jovem tem dores fortíssimas e quase não consegue andar. Já fez vários tratamentos e todos sem sucesso. Ela precisa muito da nossa ajuda para descobrir o diagnóstico e continuar o tratamento. Bora devolver os sonhos de vida da Marília? Então colabore. Envie o WhatsApp para a Roberta, que é a mãe da Marília, no 99254 1304. 99254 1304. Conheça a história no vaquinha.com.br. Busque por Ajude a Marilinha. E se você conhecer alguém que esteja precisando muito da nossa ajuda, é só enviar um e-mail para aceleradores do bem,
98fm.com.br. Aceleradores do Bem, mais próximos de um mundo melhor. De volta aqui, hoje a gente está conversando com Heloísa Capelas, ativista do perdão. Heloísa? Oi? Tá aí? Tomou uma Tô água? aqui. Deu tempo? Deu tempo. Ai, gente, é isso aí. Bora perdoar. Heloísa, muitas participações no Radiocast de hoje, através do 99316-9898, sobre o tema e sobre os periféricos, enfim, as situações discutidas. Inclusive, a última tem uma participação que é de uma profissional de saúde. Ela é fisioterapeuta pélvica. E ela diz o seguinte: gente, eu trabalho com disfunções sexuais. É bem difícil ver o que esses abusos sexuais causam com as mulheres, com essas mulheres das quais ela trabalha. Eu não consigo dizer a elas que perdoe, só digo que sinto muito. E é isso mesmo. O sinto muito, dentro da opinião do Bert Hellinger, que é o criador das constelações sistêmicas, ele substitui o perdão. Então, dizer para uma outra pessoa, eu sinto muito, é extremamente curativo, é muito importante ela fazer isso. E não precisa, né, pedir para perdoar. Na realidade, eu defendo o perdão porque eu fui salva pelo perdão. E há 30 anos eu estou dentro da metodologia, né, do processo Hoffman, porque eu larguei tudo que eu fazia e fui trabalhar com a metodologia que me salvou. E já passaram pelas minhas salas de aula mais de 12 mil pessoas. Então, eu tenho muita experiência com o perdão. E eu sei que, assim, 80% delas mudaram a vida muito positivamente por conseguir perdoar, por aprender a conjugar esse verbo. Então, eu continuo defendendo que, assim, sim, é possível perdoar esse crime que já estou dizendo, é o pior que se pode fazer a uma pessoa, é um abuso sexual, principalmente a uma criança. Principalmente a uma criança, a um adolescente. Esse é um crime, para mim, hediondo, porque machuca psiquicamente, emocionalmente, fisicamente a pessoa. Mas, mesmo assim, é possível perdoar. Aliás, deveria fazer parte do tratamento, da cura a essa pessoa, o perdão. Porque o perdão cura. Porque o perdão rompe com a dor. O perdão te autoriza ao não merecimento. Eu não mereço essa dor. Quem errou foi o outro. Quanto mais dor eu tiver e por mais tempo eu tiver, eu estou autorizando o outro a continuar me machucando. Quando eu o perdoo, eu o impeço de me machucar de novo. Eu volto a ter poder sobre a minha vida. É isso que o perdão faz. Eu assumo a responsabilidade da minha vida e digo, eu não vou sentir essa dor. Eu vou viver, eu vou sentir alegria, eu vou me amar, eu vou me reconhecer, eu vou viver novas experiências. É isso que o perdão faz. Quando eu fico magoada e ferida, eu fico presa ao meu algoz. E o meu algoz é que determina o meu sofrimento. É ele que tem a minha vida na mão dele. Eu, com a ilusão de prendê-lo, é ele que me prende. E tem uma coisa, né, Heloísa? O perdão é o corte, né? O perdão é o corte. Eu digo, olha, você fica aí. Você é o bandido. Eu sou gente do bem. Portanto, eu tenho o direito de ser feliz. Eu tô livre disso. E tem uma coisa também, né, Heloísa? A gente tá conversando aqui, mas assim, o perdão não é de um dia pro outro, né? Brisando aqui. A gente não é você olhar pra cara de uma pessoa que te fez mal ou que, né, te magoou e olhar e falar, eu te perdoo. Não, existe todo um processo psicológico aí até você chegar nesse processo, né? Não é uma coisa banal.
né? Eu te perdoo, né? Por exemplo. Não, porque nem pode ser, nem pode ser, né? Nem pode ser. Eu gosto muito da metáfora da cabana, sabe? O filme, o livro, A Cabana. Eu gosto muito, é uma grande metáfora sobre o perdão, é uma linda metáfora. E nada aconteceu, né? Só aconteceu na cabeça dele. Então, assim, é uma coisa linda de como é que é. Ele precisa passar por um monte de experiências lá no céu, né? Ele precisa viver uma porção de experiências até que ele chega no lugar onde está enterrado o agressor da filha dele. E ele, então, chega lá com a instrução de Jesus, né, aquela metáfora, que diz para ele, agora, essa é a última lição. E ele diz, mas como eu faço? Isso porque ele já tinha passado por um processo inteiro, né, o filme todo. E ele diz, mas como eu faço isso? E aí Jesus, né, aquela figura que é metafórica, diz para ele, repita, eu te perdoo. Vai repetindo, vai repetindo. Eu digo, gente, é tão lindo essa metáfora toda. Primeiro porque é um processo. Então ele vai começando pelo mais fácil, até que ele chega no limite. Bom, agora é assim, ó, o agressor está aqui. Está morto, mas está aqui. E você precisa perdoá-lo. Para libertar sua filha, porque é isso que ele diz, para libertar sua filha você precisa perdoá-lo. Ele diz, mas como eu faço isso? Então, depois de todo o processo, ele ainda diz, repete. Então, é isso mesmo. Além de todo o processo, é ainda repetir. Por isso que o perdão não é um substantivo, é um verbo a ser conjugado. A gente vai perdoando. Então, tem dia que eu vou conseguir perdoar e no dia seguinte eu não consigo. Continua, insiste. Aí eu fico 2 dias dizendo, nossa, meu coração está sossegado. No terceiro dia eu tô com raiva de novo, eu tô magoada de novo. É assim mesmo. Vai se perdoando por ainda estar presa ao passado. E vai perdoando. Coloca como meta, não morre magoado, porque você vai ter perdido a vida. Não viva, né? Não viva magoado, né? Não viva magoado, né, Heloísa? Eu acho que a coisa mais forte, assim, do que a Heloísa fala, é esse conceito do perdão não ser para o outro, mas ser para si mesmo, quando você diz que está perdoando o outro. E aí eu tava pensando, assim, eu tava no break comercial e a Fernandinha tava me olhando, eu tava com uma cara de paisagem, mas na verdade eu tava me revisitando, buscando algumas situações em que, quando eu lembro, eu sinto no estômago. Eu sinto aquela raiva. Por mais que não me acompanhe no meu dia a dia, eu acho, não, isso é águas passadas e por aí vai. E eu acho que talvez a gente tenha um potencial maior para poder deixar o trem passar, deixa o tempo cuidar disso, do que efetivamente confrontar para poder exercer esse perdão. E aí eu fiquei pensando, Heloísa, por exemplo, eu vou colocar um exemplo, talvez seja clássico, traição numa relação. Pessoas que dizem, olha, eu perdoo, mas na verdade aquele sentimento continua presente diariamente, ele não é combatido, muito pelo contrário, essa relação ela vai ser pautada em cima desse sentimento. Eu fico pensando até que ponto cria essa relação de eu te aprisiono dentro da minha própria prisão. É isso mesmo, é isso mesmo. Nossa, você tá, Bruno, tô precisando de professor no processo, tô precisando de terapeuta, tô achando ótimo. Eu só tô esperando. Mas é isso mesmo, é assim, primeiro que a traição é uma das maiores dores do ser humano. Por quê? Porque lá na infância, a gente nasce com uma capacidade de amar incrível. E a gente dá esse amor para os nossos pais. Só que eles retornam do jeito que é possível. E não é tão profundo como a criança. A criança ama seus pais incondicionalmente. Não é real o contrário. Nós queremos adequar os nossos filhos, né? A gente quer que eles sejam, e a gente os ameaça. Se você não for como eu quero,
Eu fiz isso com a minha filha, né? Então a gente faz essas coisas e os nossos pais fizeram conosco. Isso é traição para a criança. Ela se sente traída, ela entregou o melhor dela, o melhor, e não recebeu de volta. E ela se sente traída, ela se sente não vista. Quando numa relação amorosa, lá na frente, ela vai repetir esse comportamento. Ela vai entregar e amar aquela pessoa. E aí ela é traída. Ela sente aquela dor, é uma dor infantil avassaladora. E aí ela diz, eu te perdoo para que você pague essa conta o resto da vida. Na realidade, via de regra, existe o perdão para que a pessoa não saia de casa e ela vai pagar essa conta. Existe, na realidade, um desejo de vingança e não um perdão. Então, relembra. Não tem a intenção de curar, tem a intenção de prender. Você tem toda a razão. É a prisão dentro da prisão. Só que no caso, o cárcere está tão encarcerado quanto o detento. Exatamente. Eu estou presa na dor e para não perdoar o outro, eu preciso sempre estar na dor. Porque é a dor que me lembra que eu preciso me vingar do outro. Então, eu nunca estou livre. O perdão não, o perdão me liberta da dor. Isso é que é inteligente. O outro não vai me magoar mais, porque eu estou livre dele. É essa a minha tese, né? Não é bondade, não, gente. É inteligência. Para de sofrer, porque o bandido é o outro, não é você. Por que é que você que tem que pagar a conta? Então, assim, o que é justo numa traição? Se eu não dou conta de perdoar, eu tenho que tirá-lo da minha vida. Porque para ficar comigo, eu vou cobrar essa conta. E aí não é justo nem para mim, nem para ele. Agora, se é para ficar com ele, é para esquecer. Passou, perdoou. Mas eu perdoo, mas não esqueço. Não, então não é perdão. E eu digo que não é esquecer no sentido de que o passado, os acontecimentos, eles servem para que a gente aprenda. A vida está sempre a nosso favor. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Então, o que aconteceu, eu vivo, aprendo e solto. Vivo, aprendo e solto. Agora, eu vivo, não aprendo e prendo. E aí eu vou me acumulando. Eu vou morrer velho e doente. Não precisa. Não. A gente pode morrer velho e saudável. Isso aí, Heloísa! Participação aqui do Lumotoca. Tá assinando, então pode falar, né? Ó, tudo que a entrevistada tá falando, no caso a Heloísa, eu assino embaixo, o perdão é libertador. Passei por uma enorme traição por parte financeira de uma pessoa que amo muito. Foram uns 3 anos de dor e sofrimento. Após perdoar, parece que tirei um peso das costas. Não que tenha esquecido o fato, mas não me afeta mais. Isso mesmo. Isso mesmo, isso é perdão. Eu não esqueço, mas ele vai para um capítulo do meu livro. A minha vida é um livro que tem vários capítulos, desde a concepção, quando eu fui concebida pelo meu pai e pela minha mãe, e tudo que eu vivi até hoje. Tem vários capítulos. E o capítulo de ontem é o de ontem. Ele já está no livro. E só serviu para eu viver, aprender e soltar. Hoje eu estou no capítulo de hoje. Aí. E hoje nada está me acontecendo. Hoje eu estou tendo o prazer de acordar, hoje eu estou com amigos, hoje eu estou... Então, hoje eu estou feliz. O passado só serviu para eu me transformar numa pessoa melhor hoje. Heloísa! Papo maravilhoso, muito necessário. Eu agradeço demais a sua generosidade de nos brindar com essa tarde tão informativa, tão amorosa. Mexeu tanto com a galera que tá ouvindo, tá assistindo a gente. Muitas participações pelo 993169898. Eu não li nenhum décimo das participações. Espero que vocês possam me perdoar.